Glória a Deus, como é bom louvar, adorar, exaltar aquele que é digno de receber louvor. Meu querido, como você sabe, nós temos ministrado essas últimas semanas sobre um novo tema, e esse tema é Quem sou eu? E nessa semana nós continuaremos focado nesse tema, e eu quero que você abra o seu coração para verdadeiramente permitir o Senhor falar com você. Por isso, nessa hora aí onde você está, se você puder separar esse momento, deixar um pouco de lado as outras coisas, as distrações, mas meditar esse tempo e permitir o Senhor falar com você, eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida. Por isso, já quero convidar você a pegar a sua Bíblia. No livro de Gênesis, nós vamos ler a partir do versículo 26. Ou melhor, capítulo 26, versículo 1. Diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca da sua mulher, disse: é minha mulher, porque temia dizer, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Só até aqui por um instante. Meu querido, nessa hora eu quero já orar com você, por isso, se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque a bênção que o Senhor ali determinou sobre a vida de Abraão, sobre o teu povo, ela se estende hoje sobre cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Pai, nesse momento nós já queremos também te agradecer por cada um que nesta hora pôde também de forma voluntária ofertar e trazer o seu dízimo e apresentar ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por todos aqueles que passaram por esse momento tão difícil, através dessa enfermidade do Covid, e hoje já estão bem. E queremos também nessa hora apresentar ao Senhor os pedidos de oração,
a respeito de cada um, Pai. O Senhor conhece a necessidade emocional, financeira, familiar, e aquele que nesse momento, Senhor, está hospitalizado, nós te pedimos, Senhor, que verdadeiramente a Tua cura, a Tua provisão, seja sobre cada um, pelo poder do nome de Jesus. Nós profetizamos sobre as pessoas que nós conhecemos, amigos, conhecidos, profetizamos cura, profetizamos restauração, profetizamos milagre, Pai, que verdadeiramente aquele que precisa de uma resposta, aquele que precisa de um direcionamento, que possa perceber a Tua voz, porque sabemos que o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar, que permanece com a mão favorável a nós. Por isso nos ajuda a cada vez mais sacrificar a nossa carne, para permitir o Espírito Santo de Deus, tomar o controle do nosso eu e nos ajudar a caminhar debaixo do Teu direcionamento em todo o tempo. Por isso abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, que venhamos enxergar a Tua vontade, perceber a Tua vontade, permanecer sensíveis à Tua vontade e aplicar, agir e viver debaixo da Tua vontade. Essa é a nossa oração por cada um, Pai, que está aqui nesse momento representado como família, ouvindo, recebendo a palavra através desse culto, e te pedimos, estende, Pai, sobre cada um que nós assim temos no nosso coração, as necessidades de amigos, familiares, e te pedimos que verdadeiramente os Teus milagres se cumpram sobre cada um, e nessa hora continua falando conosco, através da Tua santa, preciosa palavra. Usa-me, Senhor, como Teu profeta, como Tua boca neste lugar, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém. Glória a Deus. Meu querido, este é um texto muito conhecido por muitos, aonde Isaac teve ali uma experiência, eu posso dizer com você, sobrenatural com Deus. E eu quero já pensar um pouquinho com você. Isaac naquela época, aonde ele estava, ali houve uma grande seca, uma grande fome, aonde alguns começaram ali a passar dificuldades, e naquele momento, o que Isaac poderia fazer? Claro, procurar aonde posso me alimentar adequadamente, aonde posso suprir as minhas necessidades, e tinha diversas outras terras para ele sair, porém, o Senhor trouxe uma palavra para ele, e a palavra era para que ele fosse a Gerar, ou seja, ele ia sair da onde ele estava, ali na região de Canaã, e ele ia descer a Gerar, e naquele lugar aonde não era um lugar de hábito, né, porque não era uma terra de hábito aonde ele convivia, ao contrário, mas ele ia chegar ali perante a um novo povo, e ali o Senhor o abençoaria, durante todo este período, o período de fome, ele seria ali sustentado pelo Senhor. Eu fico imaginando talvez a dificuldade, o desespero, o medo, a insegurança, porque quando vem a fome sobre a terra, ou a necessidade, todos estamos sujeitos a, de uma forma natural, pensar e vir a ansiedade e a preocupação, e o que fazer, como fazer. E então, ali Isaac teve uma experiência com o Senhor, aonde o texto diz no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. E o mais sobrenatural, imagina só, você de repente nesse momento, passando algum tipo de dificuldade, e de repente vem o Senhor e traz uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra da mesma forma como ele fez com Isaac, ele disse o seguinte, mora nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei
todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis, enfim. Imagina só, eu queria que você pensasse comigo. O interessante, Isaac, naquele momento, ele recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra de: você é abençoado. Eu te abençoo. A tua descendência é abençoada. O Senhor ali já trouxe sobre ele o entendimento que, olha, se você obedecer da forma como fez seu pai, Abraão, eu serei contigo e te abençoarei de tal maneira. Ou seja, se fosse você recebendo essa palavra, imagino que você não discutiria: Senhor, aonde é para eu ir, eu vou. Se o Senhor falou, está falado, nós vamos. E então posso imaginar ali naquele momento, Isaac, Rebeca, ele ali com a sua família, disposto a simplesmente obedecer à voz de Deus, porque ali o Senhor já havia dito: sou contigo. Não existe nada melhor do que ouvir: sou contigo. Deus é contigo. Mas o interessante é que, chegando naquela terra, Isaac teve medo. E o medo que ele teve foi um medo de talvez ser consumido. E ser consumido até mesmo por alguém olhando a esposa dele por ser muito bela, e de repente alguém se aproximar e matá-lo para ficar com a sua esposa. E ali aquela preocupação de: e agora? O que fazer? Então ele teve a brilhante ideia, vamos dizer assim, a brilhante ideia de: vou omitir ou vou mentir, com medo de ser perseguido, de ser morto. E então, quando ele chega naquela cidade, ele fala que Rebeca era sua irmã. E então ali, durante um período, ele vai mantendo essa mentira perante as pessoas, até que, como diz o texto, Abimeleque percebe e vê ele acariciando Rebeca de uma forma diferente, que não é algo entre irmãos, mas entre marido e mulher. E ali ele é questionado por Abimeleque, onde ele responde: mas é que eu fiquei com medo de vocês me matarem ou fazer algo contra mim. E Abimeleque ali dá uma ordem a todos naquela terra, naquele lugar, que ninguém fizesse nenhum mal a Isaac, e nem a sua esposa. E ali o texto finaliza, como lemos, que ele prosperou naquela terra, naquele mesmo ano, 100 vezes mais. E por quê? Porque o Senhor o abençoava. Este é o texto. E aí eu quero pensar com você, em cima do nosso tema, que a gente tem trabalhado: quem sou eu? E em cima desse tema, quem sou eu, hoje, versão 3, vamos dizer assim, né, o 3º capítulo, você pode assistir os anteriores. Eu queria pensar um pouquinho com você referente ao reflexo das influências. Aqui Isaac, ele não precisaria ter mentido. Te pergunto, será que você mentiria também? Será que você faria isso de uma forma natural? Ou será que você estaria cheio de fé? Porque o Senhor falou que Ele ia comigo. Ele já falou que eu sou abençoado. Ele já prometeu que Ele vai me abençoar naquela terra. Ou seja, eu não preciso temer. Será que você já teria essa convicção? E você, chegando naquela terra, você permaneceria debaixo da transparência, da honestidade, com a convicção que o Senhor é comigo. Ele já disse: eu já sou abençoado. Então, por que ele mentiu? Por que ele escondeu essa verdade? Por que será? Alguns podem pensar aí comigo: já sei, falta de fé.
não teve fé suficiente em Deus, mesmo conhecendo todo o histórico, a história do seu pai Abraão, o pai Abraão, a história da sua mãe, os milagres que ali o Senhor fez, inclusive ele sendo um deles. Imaginando todo esse cenário, vendo tudo isso, imagino que a falta de fé pode ser um ponto importante, mas talvez existem outras influências, e aí eu quero pensar com você. E por que influências? Será que ele agiu de uma forma automática, até mesmo com a referência familiar? E aí eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e volte um pouquinho comigo lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 10, o que aconteceu com o seu pai, Abraão. Diz o seguinte: havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, ou seja, uma situação muito parecida. Porém, ele desceu ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, e te guardarão com vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva a minha alma por tua causa. Entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele tratou bem Abraão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Então Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele, a sua mulher e a tudo o que tinha. Olha só que interessante. Aqui a história é muito parecida com o que aconteceu com Isaac, num outro tempo, num outro momento. E aqui a gente pode enxergar que Isaac, ele repete os mesmos erros de seu pai. Ele segue o mesmo caminho, aonde ele omite aquela informação e ele diz: não, é minha irmã. Ele segue exatamente igual. Repete a mesma coisa como um reflexo. E aí então a gente pode imaginar, e aí eu quero pensar quem sou eu. E eu quero pensar com você o quanto as influências da nossa história, da nossa criação, do nosso dia a dia, da nossa vida, o quanto hoje eu sou um reflexo das minhas influências de ontem. De tudo aquilo que eu vivenciei, presenciei, aquilo que eu vivi. Não sei se você tem pensado ou já pensou sobre isso, o quanto você é um reflexo das suas influências. Eu digo de uma forma natural, vou dar um exemplo, e aí eu quero pensar aqui com você, falando um pouquinho sobre até mesmo família. Meu pai, por exemplo, sempre gostou muito de Fórmula 1, e eu cresci desde a minha infância acompanhando a Fórmula 1. E hoje eu ainda acompanho a Fórmula 1, não tanto quanto antes, mas acompanho. E acompanho por quê? Porque eu cresci assistindo Fórmula 1.
E tantas outras influências que nós temos. Ah, eu cresci assistindo filmes, sempre gostei muito disso, então naturalmente, se eu cresci, a minha influência na minha casa, hoje eu gosto muito de assistir filmes. Por quê? Porque sempre foi a influência dentro da minha casa. E nós temos uma tendência natural de agir de uma forma natural, seguindo as influências, os nossos hábitos, as nossas manias. Não apenas uma questão de personalidade. Tudo isso através de influências do nosso círculo de relacionamento. E aí então a gente consegue perceber Isaac repetindo os mesmos erros. Infelizmente, seguindo por caminhos que não eram os melhores caminhos. E aí eu quero pensar com você o quanto somos um reflexo, referente à nossa história, referente à nossa criação. E aí eu quero detalhar para você alguns pontos que tiveram muita influência na minha vida. E aí eu quero que da mesma forma você faça essa analogia. E pense aí no seu coração, será que isso também tem influência na sua vida? Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, eu cresci com a minha mãe fazendo praticamente tudo por mim. Minha mãe, desde pegar um copo d'água para mim, até mesmo arrumar a cama e tantas outras coisas. E eu já compartilhei aqui algumas vezes, e eu com 20 e poucos anos de idade, muitas vezes estava lá no meu quarto com sede, e eu dava aquele grito, vamos dizer assim, bem suave: mãe, me dá um copo d'água. E ela ia lá, pegava um copo d'água e me trazia. Eu sei que você ouvindo isso acabou de ficar escandalizado, e eu quero dizer para você, eu também hoje fico escandalizado, eu faria diferente. Mas eu cresci, as minhas influências, a minha mãe sempre fez tudo por mim. Ela sempre agia de uma forma tão espontânea e natural e com tanto prazer em fazer tudo. E aí, então, essa forma dela agir e em fazer tudo, muitas vezes, trazia um comodismo para a gente que estava em casa. Por outro lado, comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né, comecei a lutar cedo, mas aí era fora de casa, né? Dentro de casa eu me acomodava. Por quê? Porque eu tinha a minha mãe. E por que eu estou dizendo isso? Depois, quando eu me casei, os primeiros, vamos colocar assim, anos de casamento, foram mais difíceis para nós. E quando eu digo mais difíceis, eu estou dizendo pelo processo de adaptação. Por quê? A minha esposa, ela esperava que eu tivesse mais atitude em fazer as coisas em casa. Só que eu a vida inteira não tive essa proatividade dentro de casa. Minha mãe fazia tudo. Então, de uma forma natural, eu não tinha facilidade em perceber que o copo tem que ficar dentro da pia. Eu não tinha facilidade em tirar um prato da mesa, parece ser simples. Ou abaixar a tampa da privada, uma coisa simples, é um exemplo. E tantos outros detalhes de uma forma tão simples. E por quê? Porque cresci com a minha mãe fazendo tudo por mim. Por um período enorme na minha vida que trouxe grandes influências. E então esse processo de criar um hábito, de se adaptar, de perceber necessidades, de agir diferente, foi um processo que eu precisei trabalhar e mudar esse hábito que não foi fácil. Muitas coisas eu melhorei, mas ainda tem muita coisa que preciso melhorar. Mas graças a Deus muitas coisas eu melhorei dentro de casa. Hoje já faço muitas coisas espontâneas. No começo eu queria elogios, né? Você viu que eu coloquei o prato na pia? É um exemplo. Mas porque para mim não era natural, era um esforço, não lembrava disso. Então é um processo. Já minha esposa tinha uma outra criação. Ela teve uma criação onde os pais tiveram mais dificuldade no casamento, se separaram, voltaram, se separaram, voltaram, se separaram, voltaram. E se separaram. E nesse separa e vai, volta e vai, ela morou já um período sozinha. A diferença dela para os irmãos, a primeira que é a Mari, 9 anos de idade. 9 anos de diferença, e depois ainda veio o Rafa, logo na sequência. Então, ela por muitas vezes cuidava das crianças. Então ela teve uma vida completamente diferente.
muitas vezes ali já sozinha, morando sem os seus pais, então ela já sabe se virar de uma forma diferente. E ela esperava algo mais de mim, e eu já não conseguia retribuir da mesma forma por causa das minhas influências. Porém, um outro lado, a minha mãe, que sempre foi muito próxima, ela sempre me dava muito carinho, cafuné, sempre, né, não sei se é o teu caso, mas aquele afago, aquele abraço, aquele beijo, né, aquele carinho de mãe, de estar sempre junto, de pega a sua mão e fica fazendo aquele afago na mão. E eu cresci assim, minha avó também fazia isso em mim. E depois que eu casei, o que eu esperava na minha esposa, da mesma forma, o cafuné, o afago e todas aquelas coisas que eu tinha o hábito de receber na minha casa. Só que ela tinha dificuldade em fazer da mesma forma. E por quê? Porque tinha influências da criação dela. A criação dela tinha sido diferente. Ela teve mais dificuldades no relacionamento entre os pais, devido à separação, às brigas, às confusões. Ela recebia carinho, sim, mas não na mesma proporção que eu recebia. E como ela não recebia nessa mesma proporção, então, como que ela poderia dar para mim? Como ela poderia fazer esse afago, e esse carinho, e esse cafuné, se ela não recebia isso? Se não era hábito? Se não era do dia a dia? Se ela não estava acostumada com isso? Então eu sentia falta, às vezes em casa, até mesmo ali, dá a mão aqui, põe a mão aqui, segura aqui, põe a mão aqui. É um exemplo, né? E eu não tinha essa troca. E para ela era algo que trazia dificuldades ter essa troca. E de uma forma natural, porque ela não desfrutava disso na sua infância, na sua adolescência. Era diferente, criações diferentes. E nós temos influências. E recebemos influências. Isaac provavelmente teve uma grande influência do seu pai, que usou essa artimanha, aonde deixa muito claro o texto, Faraó tomou a esposa de Abraão, aonde trouxe peso e maldição sobre Abraão não, sobre Faraó, aonde Faraó, quando enxerga isso, pega Abraão e manda ele embora da cidade. Isaac vive algo muito parecido, não chega ao mesmo ponto, mas muito parecido, seguem os mesmos exemplos. E se você ainda não conseguiu perceber detalhes nesse sentido, porque talvez você ainda não casou, eu quero dizer para você as influências do nosso relacionamento familiar, com os nossos pais. Eu estive na semana passada, uma noite eu fui jantar com meu pai, eu e ele apenas, e nós ficamos, acho que das 8h30 até mais ou menos 1h, batendo um papo, conversando, e falando um pouquinho disso, dessas influências. E conversando com meu pai, né, ali abrindo o coração, ele abrindo o coração, a gente compartilhando alguns pontos de vista, algumas coisas. E a gente conversou o quanto essas influências foram tão pesadas na nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo para você. O meu pai, de uma forma rápida, o meu pai, ele tinha, eu sempre esqueço a quantidade, acho que era 14 irmãos ou 17, alguma coisa assim, mas ele tinha uma quantidade grande de irmãos. E mais ou menos cada um tinha em torno de 3 filhos. Quantos primos eu tenho? É isso aí, tenho bastante. Muitos faz tempo que eu não vejo, porque a família realmente é muito grande. E além disso, o pai do meu pai, meu avô, ele já tinha uma quantidade grande de filhos, se separou e construiu uma nova família. E nessa nova família teve mais filhos, aonde todos são considerados irmãos. Tem um bom relacionamento como irmãos, mesmo sendo de uma outra família. E o meu pai, que era o caçula, ele cresceu com um pouco relacionamento com o meu avô, que seria o pai dele. E um relacionamento ainda muito distante, aonde a mãe protegia demais e o pai questionava demais. E meu pai estava compartilhando comigo essa semana passada que em toda a história dele, a vida dele, ele lembra de ter ganho um presente do pai dele só na vida dele, que foi um sapato, um único presente que ele lembra. E ele lembra de o pai dele sempre questionar algumas coisas, como se nunca ele fosse
bom, de repente o suficiente. Até mesmo ele compartilhou comigo quando ele comprou lá o primeiro Fusca, o primeiro carro, todo feliz, foi mostrar para o pai. E o pai, ao invés de fazer algum elogio, o pai falou assim: por que você comprou essa lata velha? Comprou esse carro velho? Esse carro velho vai te deixar na mão. Na época era o que ele podia comprar. Porém, meu pai, desde cedo, trabalhou muito também. E foi crescendo, prosperando. E chegou a ser gerente nacional de uma empresa muito conhecida no Brasil. E prosperou. E mesmo com tudo isso, né, sempre teve a dificuldade com o pai, com o meu avô. E o meu avô morreu cedo. Talvez eu tinha uns 5 anos de idade, ou um pouco menos quando o meu avô morreu. Meu pai não teve muito tempo ainda para tentar recuperar muitas coisas. Mas teve muitas influências. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu conversando com meu pai, falando com meu pai: pai, o que eu sinto às vezes é que na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu gostaria tanto que o Senhor estivesse mais perto, que você estivesse mais comigo, que a gente fizesse mais coisas. Porque durante muito tempo eu fazia as minhas coisas, jogava os meus campeonatos de futebol e tantas coisas, mas meu pai não ia assistir, meu pai não participava muito. Meu pai era bem ausente das minhas necessidades, das minhas coisas. Brincar com meu pai, jogar bola, eu não consigo lembrar na minha memória, para você ver o quanto era algo escasso. Mas o meu pai, ele supria algumas necessidades, ou melhor, todas as necessidades. Ele me trazia presentes, ele me dava coisas, comprou na época um Atari para mim, né, e tantas outras coisas. Ele me dava condições de ter um bom estudo, uma escola. Mas a presença, eu tinha a presença dele mais quando estávamos em férias, que aí sim, a gente curtia um pouco mais, jogava videogame juntos. Agora o restante do ano não era assim. Meu pai trabalhava muito, 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 e era um pouco distante. E por que eu estou dizendo tudo isso? Meu querido, quando a gente enxerga essas coisas, a gente fala: puxa, eu serei diferente com os meus filhos. Só que na verdade o que aconteceu, olhando o meu cenário, eu comecei a repetir os mesmos erros, conforme eu vivi com o meu pai. Minha filha, eu nunca me esqueço, já contei isso aqui também alguma vez, quando ela tinha por volta de 2 anos, ela ficou doente e foi internada. Talvez foi a primeira ou segunda vez que ela tinha sido internada, e a gente com o coração tão apertado, porque é uma criança ainda, 2 anos. E quando eu chego no hospital ali, para ver ela, eu estava no trabalho, cheguei lá, e ela perguntou para mim: cadê o tio Samuca? Traz o tio Samuca para mim. E o tio Samuca fazia parte da nossa célula, alguns conhecem, Samuel Misraí, e porque o Samuel Misraí dava muita atenção para ela, brincava com ela, se divertia com ela. E eu, como pai, brincava, dava atenção, mas de uma forma muito superficial, e eu não enxergava. Eu ficava ali dando atenção para ela, assistindo de repente um jogo de futebol, um filme. Ou seja, não era uma dedicação para ela mesmo. E ali eu comecei a perceber o quanto o nosso relacionamento era distante. E teve um dia, numa situação específica, que ela estava fazendo muita arte, e ali chegou um momento, e eu dei um grito, bati na mesa, e falei para ela: chega, para! E isso ela tinha 2 anos de idade. E naquele momento, em casa, minha irmã estava também. E naquele momento, quando eu tive aquela atitude, que eu falei alto, que eu dei aquele grito, que eu bati na mesa, minha irmã falou assim, começou a chorar, e ela falou assim: você está exatamente igual ao papai. E naquele momento eu também comecei a chorar, e eu comecei a enxergar as influências. E o meu pai, durante muitos anos, ele sempre era muito bravo, porque ele estava sempre muito cansado por causa do trabalho, ele viajava muito, ele tinha uma responsabilidade muito grande na empresa. E aí, quando ele estava em casa, muitas vezes a gente aprontando, criança, e ele gritava alto, a gente ficava morrendo de medo. Já cheguei, contei aqui já também, cheguei apanhado meu pai de chinelo, de tudo quanto é jeito, e também ele tinha um chicó de cavalo, cheguei a apanhar de chicó de cavalo. E conversando com meu pai a semana passada, ele me contando que ele apanhava de chicote do pai dele. E contando que o pai dele levantava, batendo a mão na porta, fazendo barulho, e os irmãos ficavam todo mundo com medo.
E o pai dele chegava lá e batia em todo mundo. E aí, conversando com ele, a gente vendo as influências. Ou seja, meu pai nunca, não, ele faz de propósito, ele é mau, ele isso, não. Mas a vida inteira ele cresceu com essa influência, com uma forma de correção dessa maneira. Então, da mesma forma como ele cresceu, como ele aprendeu, como ele recebeu, ele entregou para mim, dentro daquilo que ele podia fazer o melhor. Ele procurou, diferente do pai dele, procurou me dar as melhores condições, como filho, para eu poder estudar, para eu poder outras coisas. Mas o que eu mais queria, talvez, da proximidade dele, ter mais próximo, eu tinha em alguns momentos pontuais, mais as férias. E aí, conversando com ele, eu perguntei para ele, e como era o seu avô? O meu bisavô, né? E aí ele pensando no distanciamento do relacionamento do pai dele com o vô, ou seja, é uma cadeia, um círculo. O vô não deu atenção para o pai devido, e o pai não soube dar para o filho não soube dar, e assim, de uma forma contínua. Isso vai se repetindo na família. E a gente consegue ver as influências, o quanto tudo isso vai muitas vezes estragando o nosso casamento, o nosso futuro, o nosso amanhã, por causa das influências. E aí a gente começa a enxergar de uma outra forma e ter compaixão. Compaixão do meu avô, porque ele não recebeu, então ele não soube dar. Compaixão do meu pai, que teve dificuldade em dar algumas coisas que eu precisava, mas porque ele nunca tinha recebido, ele não sabia como dar. E assim, sucessivamente. E por isso eu queria pensar com você o quanto você consegue enxergar essas influências na sua vida. É interessante que, no meu caso, o que eu procurei fazer, o que eu pude fazer, quando percebi isso, eu procurei corrigir, através daquele dia, naquele ato, onde minha irmã chorou e falou, você está igual ao papai, e eu pude enxergar aquilo. Eu comecei a perceber, eu procurei o meu pai para a gente ter uma conversa, para a gente bater um papo e para a gente começar a mudar o nosso relacionamento. E a gente ali teve um start, e muitas coisas já melhoraram, mas nunca é o suficiente. Sempre pode melhorar mais, sempre precisa melhorar mais. E sempre a gente tem que reciclar isso, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar para que isso não se repita, para romper esse ciclo, para corrigir estes erros e tudo isso que aconteceu. E sabe o que é o mais interessante? Conversando com meu pai esses dias, e por isso eu estou compartilhando com você essa mensagem, vendo como algo de Deus que tem ministrado no nosso coração, que vem ministrando no nosso coração desde muito tempo, e desde quando minha filha tinha 2 anos de idade, que me fez enxergar isso, essas influências. Conversando com meu pai tinha um melhor amigo que se chamava Eduardo. E esse melhor amigo dele, que se chamava Eduardo, que eu considero como tio, e os filhos desse Eduardo, que é o melhor amigo, a gente considera como primos, porque a gente cresceu juntos. Então, durante muitos anos, eu, nas férias, ia para o Rio de Janeiro, porque eles moram no Rio de Janeiro, e passava as férias com eles. E eu falava para o meu pai, puxa pai, eu queria tanto que você fosse igual o tio Eduardo, porque ele jogava bola com as crianças, com os meus primos, ele colocou eles na escolinha, acompanhava eles no futebol, ele era muito presente na vida deles. E eu queria tanto que meu pai também fosse mais assim. E aí conversando com meu pai, enxergando, entendendo o cenário, aí ele me falando, lá da juventude, ele falou, o pai do Eduardo, desse meu melhor amigo, era presente sempre. Sempre beijava ele, abraçava ele, ia com ele para diversos lugares. E sempre estava acompanhando ele em todos os momentos, diferente do meu pai. E aí a gente vê a influência. O amigo do meu pai, como ele conseguiu se relacionar com os filhos, e o meu pai, como ele se relacionava com a gente, comigo. Por causa das influências familiares. E meu querido, para ir para o final, para a gente encerrar, eu queria pensar com você referente a esse espelho. Quem você talvez mais parece? Seu pai? A sua mãe?
Eu, algumas características, puxei muito da minha mãe, outras muito do meu pai. Graças a Deus, meu pai, ele foi transformado por Deus, como minha mãe, como minha família. Nós não nascemos num berço cristão. Eu tive um processo de transformação, de aceitar Jesus e mudança, quando eu tinha por volta de 12 a 13 anos de idade. E ali começou um tempo novo na minha casa, na minha família. E todos fomos durante os anos e continuamos procurando melhorar, corrigir, ajustar, acertar. E por quê? Porque tudo tem influência no nosso amanhã. Hoje, eu penso no relacionamento da minha filha. Em que sentido? Eu penso no casamento da minha filha. Mas minha filha não é casada ainda, ela tem 16 anos. E porque tudo aquilo que ela presenciar dentro da minha casa, da nossa casa, tudo aquilo que ela presenciar no meu relacionamento com a minha esposa, com a mãe dela, tudo aquilo que ela visualizar, é o que ela amanhã, de uma forma natural, ela vai agir, como um hábito. Se ela aprender a orar e a confiar em Deus, ela vai também lembrar em toda a sua vida, orar e confiar em Deus. Se ela aprender que gritar, bater forte, ou alguma coisa parecida, isso não resolve, ela também vai crescer e lá na casa dela saber que esse não é o caminho. Graças a Deus em casa, desde a infância, minha filha não presencia nenhum tipo de gritos e discussões. Quando há alguma diferença entre eu e a Paty, minha esposa, a gente simplesmente se acalma e conversa. E um pede perdão para o outro e resolve sempre, sem discussões e gritarias e brigas, graças a Deus nunca houve. E eu sei o quanto isso tem influência no amanhã, no casamento dela. E se você ainda não casou, ou já é casado, ou talvez já tenha agido de uma forma boa ou não tão boa, eu quero dizer para você, ainda há tempo de corrigir. Se você até mesmo, de repente, passou por uma separação e mora apenas com seu filho ou com a sua filha, você hoje é separado, ainda há tempo para corrigir, para que o futuro deles seja diferente. Há tempo para reparar o caminho, há tempo para corrigir, há tempo de ser uma influência que edifica, uma influência positiva. E é interessante quando a gente vai no detalhe ver as características de cada um, a gente vai ver um Abraão pacificador, desde o começo. Desde a época lá que ele decidiu com Ló, escolhe as terras aí. E você vai ver um Isaac também, pacificador. Ele abria um poço novo, ia lá, um inimigo tomava, e aí tudo bem, deixa aí, vamos abrir um outro. E aí prosperava, vamos abrir o outro. 4 vezes isso se repete. E pacificador, e tantas características a gente consegue enxergar em ambos. Isso de uma forma natural. Então eu quero agora orar com você e te pergunto, quem é você? Em cima do nosso tema, quem sou eu? Eu sou o reflexo de diversas influências. Você pode ter influências dos seus pais, seus tios, seus primos, seus amigos, influências da mídia, influências de tantas outras coisas, e nós somos o reflexo, o fruto disso. Será que eu consigo parar para enxergar, perceber estas influências e mudar? Meu querido, não sei se você nesta hora conseguiu perceber algo, mas eu queria motivá-lo. Pense, avalie a sua forma de agir, a sua forma de pensar, em diversos pontos, não apenas no seu relacionamento familiar, em todos os pontos. E avalie quais foram as influências emocionais, profissionais, que fazem você ser quem você é. E então, procurar reparar. E a melhor forma de reparar é corrigir o hoje. Quando eu mencionei aqui, a primeira correção que eu fui fazer foi me aproximar mais do meu pai. Não esperar dele, mas partir de mim. Me aproximar mais dele. E caminhar mais com ele. E compartilhar mais com ele. Nem sempre a gente consegue ter o tempo necessário
mas a gente precisa sempre enxergar e procurar reparar e melhorar. E por isso eu queria convidar você a pensar nisso. Quais são as áreas que você precisa reparar? Talvez é o seu relacionamento familiar, com sua mãe, com seu pai, com a sua irmã, com o seu irmão. Quais são as áreas que você precisa perceber as influências e mudar? E agir de forma que apenas as influências positivas tenham maior relevância na sua vida. E as negativas comecem a não fazer mais parte, porque você superou todas elas. Vamos orar nessa hora. Quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. E mesmo vendo a história de Abraão, de Isaac, e percebendo os erros que se repetiram, Pai, como é bom a gente poder perceber a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Da mesma forma como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos nós, e é conosco. Pai, como é bom perceber que verdadeiramente a Sua mão permanece estendida, favorável a nós. Como é bom reconhecer o Teu cuidado conosco. Por isso, Senhor, da mesma forma como ali eles já desfrutaram a bênção, porque o Senhor os abençoou. Pai, nós hoje somos abençoados por Ti. Mas eu te peço, nos ajuda a enxergar, a perceber quais são as áreas que precisamos mudar, que precisamos melhorar. Quais foram e quais são as influências que ainda hoje têm uma tamanha importância que nos leva a agir por impulso ou de uma forma num hábito natural, o qual precisamos corrigir, reparar e não repetir os mesmos erros. Não repetir os mesmos erros dos nossos pais. Pai, eu te peço, abre os nossos olhos verdadeiramente, para que venhamos enxergar. Eu te peço por cada um que está aqui conectado conosco, ouvindo essa mensagem, e eu te peço, abre o entendimento, traz na memória, Senhor, lembranças, situações desde a infância, para que cada um possa enxergar dentro de si quem verdadeiramente é, e o que precisa ser reparado e transformado, Senhor. Pai, eu quero já te glorificar, porque eu sei se o Senhor assim está permitindo nesta hora, trazer essa palavra, essa verdade sobre nós, esse entendimento sobre nós, é porque sabemos que podemos sim melhorar, podemos sim avançar. Nos ajuda a pegar essa semente, esta palavra, a regar numa terra fértil, para que muitos frutos sejam produzidos, e que não apenas o hoje, mas o nosso amanhã, nossa casa, nossa família, os nossos filhos, que eles tenham influências positivas, porque um dia foram inspirados por nós, que fomos completamente transformados pelo Senhor. Pai, nos ajuda a ser boas influências para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que cada família, cada relacionamento seja restaurado. Que se há necessidade em pedido de perdão, que haja cura, que haja pedido de perdão, que haja transformação. E que cada relacionamento familiar seja edificado pela Tua verdade e pela Tua palavra. E que verdadeiramente cada um desfrute transformação. E possa testemunhar os Teus feitos e os Teus milagres, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, toda sexta-feira estamos aqui. Não esqueça de participar de uma célula, de acompanhar os demais cultos também. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com essa pessoa também, que possamos juntos avaliar, nos edificar e crescer. A melhor forma de eu olhar quem sou eu, é percebendo o meu passado, as minhas influências, e mudando, agindo diferente, para que o meu futuro seja diferente. Deus te abençoe grandemente, tenha um final de semana abençoado. Fique na paz.